Você já ouviu falar de Leviatã, a criatura colossal que aterroriza os mares? E se eu te disser que a Bíblia menciona um ser ainda mais poderoso, um monstro oculto nas sombras da criação, capaz de derrotar o próprio Leviatã? Behemoth. Uma besta gigante, descrita como o rei das criaturas terrestres, com uma força inigualável e um propósito divino. Mas quem ou o que realmente é Behemoth? Seria ele um animal mítico, uma entidade espiritual ou algo muito maior do que imaginamos? Na tradição judaica, há um mistério ainda mais profundo. No final dos tempos, Behemoth e Leviatã estariam destinados a uma batalha épica, um confronto de proporções apocalípticas. Mas por que Deus teria criado duas forças tão poderosas? E qual o significado oculto por trás dessa luta? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras para revelar segredos ocultos sobre Behemoth, sua origem e seu papel no plano divino. Se você gosta de desvendar mistérios bíblicos e conhecer histórias que poucos falam, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora me diga nos comentários, você acredita que Behemoth e Leviatã realmente existiram? Ou são apenas metáforas espirituais? Na vastidão das Escrituras, poucas criaturas despertam tanta curiosidade quanto Behemoth e Leviatã. Suas descrições são enigmáticas, seus propósitos parecem envoltos em mistério, e ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos têm se perguntado: quem são eles realmente? A primeira grande menção a essas criaturas aparece no livro de Jó, um dos textos mais antigos da Bíblia. No capítulo 40, Deus desafia Jó, um homem justo que enfrentava provações terríveis, a contemplar a grandiosidade de sua criação. E é nesse contexto que Behemoth surge. Veja o Behemoth, que eu criei junto com você e que se alimenta de capim como o boi. Sua força está em seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como um cedro. Os nervos das suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze e seus membros como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Jó 40, 15 e 19. Uma fera gigantesca, indestrutível e majestosa, descrita como a obra-prima da criação divina. Mas logo no capítulo seguinte, surge outra criatura ainda mais aterrorizante. Leviatã, um monstro marinho, cujo fogo saía da boca e que era imbatível nas águas. Duas bestas colossais, mas com naturezas opostas. Um domina a terra, o outro os mares. E há um detalhe intrigante. Behemoth e Leviatã aparecem juntos nas antigas tradições judaicas como inimigos mortais. Mas quem são essas criaturas de fato? Alguns acreditam que Behemoth seria uma representação poética de um animal real, talvez um hipopótamo ou um elefante. Outros sugerem que ele é uma entidade sobrenatural, uma força espiritual gigantesca com um papel profético. Há ainda interpretações mais simbólicas, vendo Behemoth como a força da estabilidade terrestre, enquanto Leviatã representa o caos incontrolável. Independentemente da visão que se tenha, o que sabemos é que a Bíblia coloca Behemoth em um lugar de destaque, como um ser criado diretamente pelas mãos de Deus para mostrar sua soberania. Mas por que Deus o menciona no contexto de Jó? E o que essa criatura realmente representa dentro do plano divino? A descrição bíblica de Behemoth é impressionante, mas o que torna essa criatura tão especial? Por que Deus a menciona ao responder a Jó? Para entender isso, precisamos mergulhar profundamente nos detalhes do texto sagrado e nas interpretações que surgiram ao longo dos séculos. Behemoth, a criatura mais poderosa da Terra. O livro de Jó não apenas descreve Behemoth como um ser de proporções titânicas, mas o coloca como a obra-prima da criação divina. Observemos alguns pontos-chave dessa passagem. 1. Força incomparável. Behemoth é descrito como um ser de músculos poderosos e ossos como tubos de bronze e barras de ferro. Essa descrição não corresponde a nenhum animal comum. Tamanho colossal. Sua cauda é comparada a um cedro,
uma árvore gigantesca, o que afasta a ideia de que seria um hipopótamo ou elefante. Inabalável e indestrutível, o texto sugere que nenhum outro ser consegue derrotá-lo. Isso levanta a pergunta: se nem mesmo o homem pode vencê-lo, qual seria sua real função na criação? A batalha contra Leviatã. Curiosamente, Behemoth e Leviatã aparecem juntos em tradições judaicas extrabíblicas, especialmente nos textos apócrifos e na literatura rabínica. Em algumas dessas tradições, Deus teria criado ambos os seres como forças opostas, destinadas a um confronto final no fim dos tempos. Behemoth governaria as terras, representando a estabilidade e o equilíbrio da criação. Leviatã, por outro lado, seria o monstro do caos e das profundezas, reinando sobre os oceanos e simbolizando o descontrole e o perigo. Um texto muito intrigante do livro apócrifo de 1 Enoque 67:8 afirma: naquele dia, 2 monstros foram separados. Um monstro feminino chamado Leviatã, para habitar as profundezas do oceano, e um monstro macho chamado Behemoth, que ocupa o vasto deserto além do Jardim do Éden. Isso reforça a ideia de que esses seres possuem um papel profético e espiritual, muito além da simples representação de animais terrestres ou marítimos. O que isso significa para nós hoje? Se Behemoth e Leviatã simbolizam forças opostas, podemos interpretá-los como representações de grandes batalhas espirituais que acontecem na vida humana. Behemoth pode representar a força da tradição, da estabilidade e da ordem. Ele é inabalável, seguro e intransponível. Leviatã pode simbolizar o caos, o desconhecido e as forças destrutivas que desafiam a ordem divina. Mas, segundo as tradições judaicas, Behemoth e Leviatã um dia se enfrentarão em um combate apocalíptico, e nesse duelo, Behemoth poderá ser a chave para a destruição do caos, mostrando que a ordem de Deus sempre prevalece. Isso nos leva a um mistério ainda maior. Essa batalha já aconteceu. Está acontecendo agora ou ainda está por vir. Agora que exploramos o desenvolvimento da história, no próximo tópico vamos conectar Behemoth com o contexto bíblico mais amplo, analisando referências em outros textos sagrados e possíveis ligações proféticas. Agora que entendemos a grandiosidade de Behemoth e sua ligação com Leviatã, surge uma questão essencial. Qual o papel dessas criaturas dentro do plano divino? Elas aparecem apenas no livro de Jó? Ou há outras referências bíblicas que possam esclarecer seu significado? Behemoth e Leviatã, na tradição bíblica. Embora Behemoth seja citado explicitamente apenas em Jó 40, sua influência pode estar presente de maneira simbólica em outras passagens das Escrituras. Por outro lado, Leviatã aparece em diversos momentos na Bíblia, reforçando seu caráter místico e poderoso. Isaías 27:1. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, Leviatã, a serpente veloz, Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. Esse versículo sugere que Leviatã será derrotado no fim dos tempos, possivelmente por Deus ou por um agente do Altíssimo. Se Behemoth for seu oponente designado, então ele poderia ser visto como um instrumento divino da justiça contra o caos e a destruição. Salmo 74:14. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Aqui Leviatã já foi vencido e serve como alimento para outros seres. Isso pode estar relacionado à tradição judaica, que afirma que, após a batalha final, os justos comerão da carne de Behemoth e Leviatã em um banquete celestial. Mas se Leviatã é associado ao caos e ao mal, onde se encaixa Behemoth? Behemoth, o guardião da terra, diferente de Leviatã, que frequentemente aparece como um símbolo do mal e da desordem, Behemoth não é retratado como uma ameaça, mas sim como uma força inabalável da criação. Isso nos leva a uma possibilidade interessante. Será que Behemoth representa a ordem e a proteção divina contra as forças caóticas? Se Leviatã é o dragão do mar, trazendo destruição e confusão,
Então Behemoth pode ser o guardião da Terra, um ser cuja presença garante equilíbrio e estabilidade. Essa visão reforça a interpretação de Behemoth como um símbolo da força imutável de Deus na criação, contrapondo-se ao caos representado por Leviatã. O papel de Behemoth e Leviatã na profecia bíblica. Se observarmos o livro de Apocalipse, encontramos descrições que lembram Leviatã, especialmente quando a besta do mar surge para desafiar o plano divino. Apocalipse 13:1. Mas será que Behemoth também aparece no Apocalipse de forma simbólica? Alguns estudiosos sugerem que, se Leviatã representa as forças do mal que se levantam contra Deus, então Behemoth pode ser a resistência contra essa força, de forma similar às figuras de Miguel e o dragão no capítulo 12 de Apocalipse. Isso levanta uma questão intrigante. Behemoth pode ser um agente do próprio Deus, um ser cujo destino final é travar essa batalha cósmica contra as forças do mal. Se essa batalha ainda vai acontecer, isso significaria que Behemoth está vivo até hoje, esperando seu momento para cumprir seu propósito? Esses mistérios continuam a desafiar estudiosos e fiéis até os dias de hoje. Mas há ainda mais a se revelar. Agora que compreendemos a importância de Behemoth e Leviatã na Bíblia, surge um questionamento intrigante. Seriam essas criaturas apenas metáforas espirituais ou existiram fisicamente em algum momento da história? Se considerarmos a narrativa bíblica e as tradições judaicas, há teorias fascinantes sobre o verdadeiro propósito dessas feras e seu papel no fim dos tempos. Teoria 1. Behemoth e Leviatã ainda estão vivos. Muitos acreditam que Behemoth e Leviatã não foram apenas símbolos, mas sim criaturas reais que ainda existem, escondidas em algum lugar da Terra. Essa teoria se baseia em textos apócrifos como o livro de Enoque, que menciona que Deus separou as duas feras para que não destruíssem o mundo antes da hora determinada. Behemoth teria sido colocado em um vasto deserto, enquanto Leviatã habitaria as profundezas do oceano. Mas onde exatamente essas criaturas poderiam estar? O livro de Enoque fala de um deserto imenso além do Éden, sugerindo que Behemoth estaria oculto em uma região inexplorada da Terra. Alguns teólogos apontam para regiões remotas, como o deserto da Arábia ou a Antártida, como possíveis esconderijos dessa fera. Outros sugerem que Behemoth não está em nossa dimensão, mas em um plano espiritual, aguardando o dia do juízo final. Se essa teoria for real, significa que a batalha profética ainda não aconteceu, e que essas criaturas podem reaparecer no fim dos tempos. Teoria 2. Behemoth é um símbolo profético da Igreja. Uma outra interpretação é a de que Behemoth e Leviatã representam duas grandes forças espirituais que estão em constante conflito. Leviatã seria um símbolo do mal, do caos e da destruição, algo que se manifesta nas forças malignas que dominam o mundo. Behemoth, por outro lado, representaria a resistência e a ordem divina, possivelmente simbolizando o próprio povo de Deus ou a Igreja. Se essa teoria estiver correta, então a batalha entre Behemoth e Leviatã não será física, mas espiritual. Isso pode estar relacionado às lutas da humanidade entre a verdade e a mentira, o bem e o mal, a ordem de Deus contra o caos do inimigo. Essa interpretação se encaixa com diversas passagens da Bíblia, especialmente em Apocalipse, onde vemos a batalha final entre as forças do bem e do mal. Teoria 3. Behemoth já foi derrotado e a profecia está cumprida. Há ainda outra hipótese. E se a batalha já aconteceu? Alguns estudiosos sugerem que Behemoth e Leviatã foram derrotados há muito tempo e que os versículos sobre eles são descrições de eventos antigos e não profecias futuras. O Salmo 74 fala sobre a cabeça do Leviatã sendo esmagada e servindo de alimento para as nações do deserto. Em Isaías 27, Deus promete derrotar Leviatã no grande dia do Senhor. Algo que muitos acreditam ter ocorrido simbolicamente quando Cristo venceu o pecado e a morte. Se essa teoria estiver correta, então Behemoth
não existe mais, e sua missão foi cumprida há milênios. Mas se isso for verdade, então quem ou o que será usado por Deus para combater o caos nos dias atuais? A verdade é que a Bíblia não nos dá todas as respostas sobre Behemoth. Ele aparece como um enigma, uma criatura lendária que desafia interpretações simples. Seria ele apenas um animal grandioso, como um dinossauro ou uma fera extinta? Ou seu propósito é muito maior, sendo parte de um grande plano espiritual que ainda não se revelou completamente? O mistério permanece. Mas uma coisa é certa: se Behemoth for uma criatura do fim dos tempos, seu papel será decisivo na batalha final entre o bem e o mal. E agora eu te pergunto: você acredita que Behemoth ainda está vivo, escondido em algum lugar do mundo, ou que ele já cumpriu seu papel na história da criação? Nos comentários deixe sua opinião sobre esse mistério. A história de Behemoth e Leviatã nos leva a um dos maiores mistérios das Escrituras. Desde a sua menção no livro de Jó até suas possíveis conexões com o fim dos tempos, essas criaturas desafiam nossa compreensão da realidade. O que sabemos com certeza é que a Bíblia nos apresenta Behemoth como a obra-prima da criação de Deus, uma fera inabalável e majestosa, enquanto Leviatã surge como um monstro do caos e da destruição. Mas qual o verdadeiro propósito dessas criaturas? Se Behemoth e Leviatã são apenas metáforas, então sua batalha representa a eterna luta entre a ordem divina e o caos do mundo. Se eles realmente existiram ou ainda existem, então podem estar escondidos, aguardando o momento certo para cumprir seu destino profético. E aqui está a grande questão: será que essa batalha ainda está por vir? A tradição judaica fala sobre um banquete celestial no fim dos tempos, onde os justos comerão a carne de Behemoth e Leviatã, selando o triunfo do bem sobre o mal. Mas o que isso realmente significa? Será que essa batalha já aconteceu ou estamos nos aproximando do momento decisivo? O mais importante é entendermos que, seja na forma de criaturas míticas ou símbolos espirituais, a mensagem por trás de Behemoth e Leviatã continua relevante. Vivemos tempos de incerteza, onde forças opostas se chocam diariamente. O caos parece ganhar força, mas a estabilidade e a verdade de Deus permanecem inabaláveis, assim como Behemoth. E isso nos leva a uma pergunta fundamental: qual dessas forças está governando a sua vida? Você está sendo consumido pelas águas tempestuosas de Leviatã, dominadas pelo caos, medo e incerteza? Ou está se firmando na estabilidade de Behemoth, confiando no plano divino e na ordem que Deus estabeleceu para a sua vida? Se essa história te fez refletir, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa conhecer esse mistério da Bíblia. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que Behemoth e Leviatã são criaturas reais ou apenas representações simbólicas? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias. E se você quiser mais mistérios bíblicos, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui nós mergulhamos nos segredos mais profundos da Bíblia.